Olá, gente, tudo bem? Bom dia, né? Vamos falar da notícia do transporte coletivo. O que aconteceu de sexta-feira em diante no transporte coletivo? Vimos que o Setra, mais uma vez, deixou a cidade à mercê, colocando poucos veículos para rodar e ainda colocando veículos que não são compatíveis com a linha no final de semana, trazendo um transtorno muito grande para a população, trazendo uma dificuldade muito grande para a população, aonde que a população sofre mais ainda por quadro de horário está escasso e as empresas não estão cumprindo com sua obrigação, está cumprindo com a sua demanda. Vimos que a reunião de sexta-feira teve vários impasses, teve até alguns desentendimentos, segundo o próprio jornal, teve algumas falas alteradas, mas até o momento nada foi solucionado para a população. Enquanto isso, a população fica esperando que esse subsídio venha para tentar amenizar o impacto negativo que essa briga política causou no transporte coletivo, aonde que essa briga política causou várias dificuldades para o transporte, aonde que uma das maiores vítimas é o motorista de ônibus, que sofre todo dia com as pressões psicológicas, muitas das vezes, dos passageiros, sem ser o culpado do problema. O Setra, muitas das vezes, tentou negociar, tentou impor aquilo que queria, sempre mostrando que não tinha condição de manter o transporte da forma que estava. Vimos que algumas empresas estão passando por algumas dificuldades financeiras e ficamos sabendo que tem até uma empresa que está em recuperação judicial. Então, essa é a situação hoje do transporte. O transporte hoje vive a pior fase. Não queremos que o transporte público em Belo Horizonte se torne o transporte público do Rio de Janeiro, onde que várias empresas não deu conta, quebraram, fecharam as suas portas e aqueles trabalhadores que passaram por anos e anos e anos ali foram os mais prejudicados, porque muitos até hoje não receberam, muitos até hoje estão sem o seu FGTS depositado corretamente e várias outras coisas que aconteceu com aqueles companheiros do Rio de Janeiro. Falo todos os dias no meu vídeo a empatia que nós temos de ter com motorista de ônibus. Estamos vendo que os ônibus estão andando com lotação acima do limite. E muitas das vezes a gente acha que aquilo ali é normal, mas aquilo ali causa um estresse, uma fadiga no motorista que muitas das vezes não está preparado para aquele momento. Que muitos aceitaram, entre partes, os R$ 300 que foi imposto para dirigir e cobrar, mas hoje isso não é mais viável com as condições que o transporte vem atravessando. Há vários anos o transporte em Belo Horizonte vem só caindo, só vem piorando, pior atendimento, e a pandemia trouxe um transtorno muito grave para a população. Aqueles trabalhadores que trabalham de madrugada não tiveram o seu veículo para vir embora para casa, muitas das vezes tiveram de ficar no estabelecimento onde que trabalham até 5 horas da manhã para pegar o primeiro ônibus e retornar para casa. E vimos que a cidade está voltando à sua normalidade. Todos os bares e restaurantes funcionando e atendendo ao público normalmente, depois das 10 horas. Mas, por um discurso político, por um discurso imediato, não resolveram essa situação. Nessa reunião foi falado a respeito de voltar a frota 30% e voltar os veículos noturnos para ajudar a população que trabalha de madrugada. Mas, gente, vamos ter um pouquinho mais de empatia, vamos entender que as coisas não estão boas para o lado do motorista, que o motorista também é vítima. Temos vários motoristas afastados com problemas de saúde por essa situação que vem acontecendo no decorrer desse tempo para cá. Aí muitos vão falar, poxa, pouco tempo, mas esse problema vem acarretado há muito tempo. O motorista foi linha de frente na pandemia como enfermeiro, como médico, como o bombeiro, como todos que teve na linha de frente. Não pararam nem um minuto.
sempre estava ali presente para atender a população, da forma que a empresa impunha para ele. Muitos ganharam até menos que deviam de ganhar para não sair e não deixar a população a desejar. Vimos que o mercado teve algumas dificuldades, vimos que o mercado teve alguns momentos ruins, mas o mercado para o motorista de transporte, ele melhorou, mas muitos preferiram ficar porque fazem o que gostam. Gostam de dar o atendimento à população, gostam de tratar bem a população. Então, eu acho necessário a gente ter empatia, a gente se colocar no local do motorista, a gente entender muitas das vezes ele parar com o veículo cheio e deixar a pessoa que está lá fora decidir se ela vai ou não. Porque se ele passa direto, dependendo da circunstância, ele sofre sanções da empresa, mesmo o veículo lotado, a pessoa liga e reclama e a empresa pune ele. E essa punição pode gerar resultados negativos para ele, financeiros. Então, o transporte hoje está vivendo um caos. As pistas exclusivas estão horríveis. As pistas exclusivas têm mais radares que tudo. E tem várias dificuldades nas pistas exclusivas. E ninguém se pronuncia, ninguém vai em prol do trabalhador. Como que a gente vai trabalhar com transporte rápido, sendo que as pistas exclusivas contêm vários sinais de avanço, contêm várias dificuldades que o motorista tem que trabalhar com o dobro de atenção com um veículo de 15 metros. E para piorar mais ainda a situação, a prefeitura solta uma nota que veículos parados em faixa de pedestre e alguns outros sinais de avanço vão voltar a funcionar na cidade. O sinal da Cristiano Machado com Cidade Nova, que estava desligado, vai voltar a funcionar. E as câmeras no sinal de trânsito vai multar se tiver alguma irregularidade. Isso é uma nova norma do CTB. Então, o que aconteceu? A prefeitura se estruturou nos seus campos, criando mecanismos para pressionar mais, para o motorista ter uma maior atenção, colocando multa em cima de faixa de pedestre, colocando semáforos que vão pegar as irregularidades, câmeras por toda a cidade, se pegar você cometendo qualquer erro, vai poder multar. Isso então vai gerar uma dificuldade a mais para o motorista de ônibus, vai gerar uma tensão a mais, o cara já trabalha com uma preocupação a mais. Então, temos de pegar e mudar essas circunstâncias, melhorar. Uma coisa que eu estou batendo muito na tecla aqui é o semáforo digital. Por que a cidade não tem essa evolução? Por que a cidade não tem essa melhoria? Pelo menos nos corredores exclusivos. Segundo estudos da própria BH Trans, esse sinal ele ia gerar um impacto negativo em termos do amarelo, o tempo do amarelo. O motorista poderia muitas das vezes ver como está chegando muito próximo, ele querer acelerar mais. Mas se a gente fazer um trabalho de educação, fazer um trabalho bem feito, a gente não vai correr esse risco. A gente não vai gerar esses impactos negativos que estão por vir. A cidade pode evoluir, a cidade pode melhorar, mas depende do órgão, dos poderes. O CIMOB é uma empresa que foi criada, que até hoje não saiu do papel. Uma empresa que tem um diretor que ainda não teve posição do que ele vai fazer, porque não sabem o que vai acontecer ainda com a BH Trans. Não sabem o que vai acontecer na cidade. Muitos não sabem o que está para acontecer com o fim da BH Trans. Então, várias dificuldades estão vindo, vários problemas estão sendo gerados e ninguém se posiciona. Todos se calam perante ao sistema, todos se tornaram refém dessa situação. E o transporte público em Belo Horizonte, cada dia que passa ele fica mais caótico.
vieram com a ideologia que o ônibus suspensão a ar e ar-condicionado geraria um conforto maior para o usuário. Sim, bacana, legal, é confortável, mas o que adianta você ter um ônibus com suspensão a ar e ar-condicionado e você ter um ônibus com poltronas duras, com poltronas que às vezes não geram o conforto do usuário? Então, vários impactos negativos que tem o transporte coletivo. O que acontece em Belo Horizonte é dificuldades grandes de não ter um estudo correto de estrutura da cidade, de estrutura do transporte, as evoluções que a cidade teve. No tempo passado, não queriam fazer algumas coisas porque a cidade tinha um movimento muito grande, tinha um fluxo muito grande. Mas vimos que depois da pandemia a cidade caiu muito, o trânsito hoje não é a mesma coisa. Muitas pessoas que saíam para trabalhar com seus veículos estão trabalhando remotamente. Então vimos que podemos criar melhorias no transporte, podemos criar mais pistas exclusivas, como eu bato na tecla constante, a pista exclusiva da Rua Tupis até a Rua Mato Grosso, para tirar os veículos articulados que vêm da Paraná, para entrar na Tupis e sair no túnel elevado. Isso vai diminuir o tempo do usuário dentro do transporte coletivo. Vai ajudar o motorista de ônibus, vai melhorar a qualidade do transporte. Não é necessário o 83, o 50, o 61 voltar no mesmo itinerário às vezes. Não é necessário esses veículos retornar e voltar na Santos Dumont. Esses veículos poderiam entrar na Tupis, Mato Grosso, túnel elevado, Antônio Carlos e Cristiano Machado. Essas entradas de saída para esses veículos foram criadas e não foi resolvido. Colocam o 51 para dar voltinha, sendo que ele poderia entrar mais embaixo na Rio de Janeiro e entrar já na sua cabine. Colocam ele entrando na São Paulo, dando a voltinha, voltando na Rio de Janeiro. Aí muitas das vezes ele cria uma desestrutura no transporte. Então são coisas que a gente pode fazer, que a gente pode melhorar, que a gente pode evoluir no transporte, que a gente pode fazer as coisas caminhar. Então, algumas das coisas que pode ser feito para melhorar o transporte do móvel, algumas qualidades. Estamos vendo que muitas linhas de bairro a bairro não é necessária. São linhas destinárias. Não tem mais uma pesquisa de destino do usuário. Gente, eu peço a todos que curtam o canal, divulguem o nosso trabalho. Nós vamos estar sempre tentando trazer o melhor e fazer o melhor para vocês. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe a vida de todos. Que seja uma semana abençoada, uma semana repleta de coisas boas. Bom dia.